Então, hoje a gente vai levar um papo aqui sobre a memória RAM do OpenSUSE versus o Windows, né? Mas antes eu vou falar bastante aqui, depois eu vou mostrar uns comparativos aí na tela e tudo. O... Uma coisa que eu quero deixar bem claro é assim, primeiro, o meu canal aqui, ele fala mais sobre o OpenSUSE. Eu falo talvez sobre outras distribuições, talvez fale, mas no momento não, porque quem eu uso é o OpenSUSE, eu uso o OpenSUSE e o Windows, entendeu? Nos meus desktops. Uso o Linux Mint, sim, no computador da minha esposa tem, tá? Ela tem um laptop com Windows 11 e ela tem o desktop dela que ela adora mais que o laptop. Ela usa o Linux Mint que eu botei ali para brincar e ela acostumou e aquilo ficou por ali e desde sempre está ali. Desde a versão, acho que 19 do Linux Mint, acho que é isso, não sei mais. E, mas voltando ao principal, eu uso o Linux, o OpenSUSE, porque é a distribuição que eu mais me adequei, que eu gosto, eu já uso ela há muito tempo, entendeu? Como eu disse no vídeo anterior, eu usava o Leap, mas agora eu passei a usar o Tumbleweed, tanto no meu desktop, tanto no meu laptop, né? E ambos eu uso para trabalho, no dia a dia. E também está com o Dual Boot do Windows porque eu preciso. Tem alguns programas lá que eu uso que não tem em Linux. E eu também não sou adepto de instalar o Wine e esses outros que tem por aí. Eu não gosto desse tipo de recurso, de usar esse tipo de recurso. Então ou eu migro para algum software livre ou eu volto lá no Windows. E não é o caso do Office, porque eu uso o LibreOffice, então para mim eu já não uso o Office já há um tempo. Para não dizer que eu não uso nada do Office, eu uso pelo browser, eu uso o OneNote, que está comigo já, sei lá, talvez uns 10 anos, né, que eu venho usando o OneNote, eu já não sei. Falei 10 anos, mas são muitos anos, tá? Que eu uso o OneNote e aí eu tenho usado ele no navegador e aí eu uso dentro do Linux pelo navegador. Então, para mim tá tranquilo. O resto e a versão grátis, tá? O resto eu uso o LibreOffice o tempo inteiro, tá? Eu também migrei, que eu lembro que eu usava para fazer diagramas, eu usava da Microsoft, usava o Visio, que é muito bom, mas aí eu migrei tudo para o Draw e me atende perfeitamente para o que eu quero, enfim. Né? A questão aqui que é entender o seguinte, primeiro, que o OpenSUSE ele não é inerentemente melhor ou pior que o Windows 11. Esse fato de ser melhor depende muito do hardware disponível que você tem, entendeu? E da preferência que você vai ter dentro do seu sistema, né? Das suas preferências, né? O Linux é a base do OpenSUSE, né? É conhecido por ser bem leve, tá? Bem leve, enquanto o Windows 11 está melhorando seu gerenciamento de memória, usando o SSD de forma mais inteligente. Isso para quem tem menos RAM, tá? A gente vai falar bastante sobre isso aqui. O gerenciamento de memória no Linux, ele permite no Linux, ela permite que as aplicações, os aplicativos, reservem mais memória do que realmente existe, que é o chamado processo, se não me engano, de overcommit, tá? Overcommit, que é um recurso que não existe no Windows, tá? Então esse gerenciamento por exemplo, você tem assim 8 GB, mas lá no Linux você tem 8 GB de memória RAM, mas de repente você está precisando de 10. Então ele tem um overcommit, tá? que é uma característica de gerenciamento da memória do Linux, que é a capacidade de permitir que os aplicativos solicitem mais memória da RAM do que fisicamente está disponível no sistema, entendeu? Ou instalado, assumindo que nem todos os aplicativos precisarão de toda a memória solicitada ao mesmo tempo. Então ele faz um overcommit ali. No Windows isso não existe, tá? Essa tecnologia não existe. Pelo menos eu não noto isso, tá? Lá tem o gerenciamento de memória, eu disse, é diferente. Uma coisa que eu queria observar também antes de eu continuar, que é o seguinte. Eu noto assim a aproximação, eu não sei quando isso começou exatamente, mas talvez no Windows 8, uma aproximação do Windows da Microsoft com o mundo Linux,
o mundo open source, né? Porque eu acho os sistemas agora muito parecidos, sabe? Não sei se eu já uso há muitos anos, né? Eu vou ter que falar que eu trabalho com TI desde 1988, consecutivamente. Nunca parei, tá? Isso também não quer dizer que eu saiba mais que todo mundo que está aí, tá? A gente nunca sabe tudo, né? A verdade é essa. Mas voltando a isso, eu noto a Microsoft tendo uma aproximação muito grande, ou até copiando, talvez, e vice-versa, também é verdade. Os sistemas, entendeu? Que eu acho eles muito parecidos, né? Voltando ali no uso de swap do OpenSUSE, como outras distribuições Linux, né, que eu já usei, o Linux usa uma área de swap de memória virtual no disco rígido, né, para estender a capacidade da memória RAM, né? Então, se você tem 8 GB no teu computador, vamos supor, né, e 4 GB, vamos falar em 4 GB. E aí de repente essa memória se tornou escassa, então isso passa para o swap. No Windows também tem isso. Então passa para criar uma memória virtual no teu SSD. E como hoje em dia o SSD é muito rápido, muito mais que um HDD, né? Isso aí acaba assim, o processo de troca acaba sendo até invisível, bem transparente, né? O inglês tem um termo para isso que acho que é seamless, né? No Windows, aliás, no OpenSUSE, então quando isso acontece, ele passa a ser usar a memória swap. Porém, no Linux ainda, né, no OpenSUSE, né, mas todos os Linux são assim. Se você tiver memória RAM disponível, o teu swap fica ali intacto, não é nem tocável, não é nem tocado, tá? Assim como no Windows. O gerenciamento de memória no Windows 11, na verdade não é nem o Windows 11, no Windows 10 e no 11, trouxe bastante melhoria no gerenciamento de memória, né? Tornou mais rápido, eficiente esse gerenciamento e essa troca. Novamente, e falando como se eu tivesse falado lá no Linux, ao usar os SSDs, tá? Para memória virtual, o Windows está usando o antigo pagefile.sys, tá? Então, se você tem, por exemplo, 8 GB de memória RAM no seu Windows, mas você tem um SSD ali, essa troca, se ele lotar a tua memória RAM e essa troca com pagefile, ela vai ser muito rápida. Você não vai nem sentir, talvez uma engasgadinha de fração de segundo, que é quase imperceptível, tá? É lógico que assim, isso vai depender também do processador, mas isso vai depender do teu processador, da tua CPU e da tua GPU, tanto no Windows quanto no Linux, tá? Hoje o requisito mínimo para você rodar o Windows 11 esquece o negócio de 4 GB de RAM, esquece totalmente 4 GB de RAM, até no Linux, esquece. A Microsoft recomenda 4 GB de RAM, mas não, esquece isso. Tem que ser, a partir de agora, sempre 8 GB de RAM é o mínimo, tá, aceitável. Mas para uma melhor experiência, qualquer computador hoje eu falo, laptop que vai comprar, 16 GB de RAM. Tem que ter 16 GB de RAM, tá legal? Para não ficar usando esse swap nunca, sabe? E para você ter uma fluidez no sistema. Não interessa se você usa Linux ou Windows, tá? Então, por exemplo, o Windows 11 até é compreensível porque que ele usa mais memória RAM do que o Linux, né? Porque é um sistema muito mais complexo e completo. Complexo eu não digo, mas completo em termos de compatibilidade de hardware e softwares, né? Então é normal que ele seja mais exigente nos recursos, né? Em comparação com as distribuições Linux, né? Porque se você notar, por exemplo, a quantidade de homologação de hardware e de software também que há dentro do Windows, não existe isso dentro do ecossistema Linux, entendeu? Essa homologação toda. Melhorou muito, Linux melhorou muito, muito mesmo, mas acho que ainda está longe um pouco do Windows, tá? Quem é melhor? Windows ou o Linux? Eu sempre falo que é o seguinte, que se você possui um computador ou dispositivo com hardware mais limitado,
ou algum hardware mais antigo ou com menos memória RAM, o OpenSUSE é uma escolha sim, bem indicada e propícia a esse teu hardware, tá? Pois ele vai funcionar mais rápido e melhor que o Windows, isso é certo, tá? Então, uma distribuição Linux, no caso eu recomendo o OpenSUSE, principalmente o Leap, vai ser muito mais adequado do que o Windows, tá? Agora, eu queria também falar aqui sobre ainda Linux, que é o seguinte: hoje eu estou usando o Tumbleweed, diferentemente do OpenSUSE Leap que eu sempre usei, tá? O Leap, ele tem o Tumbleweed, ele tem um lançamento contínuo, ele não possui versões diferentes, 13, 14, 15, 16, como está tendo no Leap agora, né? Ele é uma distribuição que ele é continuamente atualizado, então ele tem as pequenas mudanças de versões ali, que são diferentes, mas que são menores. Então, na verdade, você tem ali um Tumbleweed que ele não tem uma versão, ele está na versão 7, na 8, não. Ele tem ali umas versões de releases, .25, alguma coisa, mas ele é uma rolling release, tá? Ele nunca para de ser atualizado, que é o que a Microsoft quer fazer com o Windows 11, ou queria, tá? Quis fazer com o Windows 10, não conseguiu, criou o Windows 11, não conseguiu e agora eu não sei se eles vão fazer isso mais alguma vez, tá? Então é isso. Uma coisa que tem me chamado a atenção no Linux, no OpenSUSE, é que assim, o systemd, que é o responsável pela inicialização de qualquer Linux, né? Pelo menos nas distribuições que eu usei, ele possibilita a troca de informação do sistema de uma forma não sequencial com o hardware. Então ele executa várias instruções ao mesmo tempo e aleatoriamente, tá? Isso acelera muito o carregamento do sistema, mas também leva a um custo maior de hardware, tá? É normal, mas isso é normal na evolução do sistema, tá? O systemd, ele substituiu o systemv, tá? systemv. Ele substituiu o systemv por causa dos avanços tecnológicos que tem hoje em dia, tá? Então mas isso tudo tem um custozinho de hardware, tá? Isso tudo tem um custozinho de hardware, tá? Dentro do sistema. Eu já vou aí na apresentação mostrar algumas coisas, algumas telas que eu separei, uns prints, que eu acho que é bem interessante, tá? Tem a ver bastante com isso que a gente está falando aqui, tá? Uma coisa que eu estava pensando aqui, quando eu começo a falar muito, tá? É porque eu estou pensando, é sobre o Wayland, né? O Wayland, ele chegou, eu estou usando hoje o KDE Plasma com o Wayland, tá? O Wayland nasceu para substituir o X11, só que esse processo, ele está acontecendo muito lento, na verdade mais lento até do que eu achava que ia ser, tá muito lento mesmo, mas eu acredito que é pela complexidade desse projeto, entendeu? Porque a adoção e o funcionamento não depende só, vamos instalar o Wayland, né? Não é assim, tá? Tem todo um ecossistema X11 existente, tá? À medida que o Wayland está sendo adotado como padrão dentro do KDE e do GNOME, e os bugs estão começando a desaparecer, mas eles vão ser essas DEs, elas precisam ser reconfiguradas, né? Estão sendo, né, redesenhadas em nível de sistema para funcionar exclusivamente sem a dependência do X11. Isso porque o Wayland ele não é uma simples modificação assim, ó, do X11. Pum, acabou, vamos fazer o Wayland, né? Pega o X11 e agora transforma no Wayland. Não é isso. O Wayland está sendo concebido do zero. Ele é um novo projeto. Isso tem que ficar muito claro. O Wayland é um novo projeto, tá? Que está sendo feito do zero para superar as limitações que o X11 tem, que é o gerenciador de sistema de janelas do Linux, superar essas limitações que ele tem com essas placas gráficas novas, com todo esse ecossistema, High DPI, com isso tudo, tá?
ainda vai levar um bom tempo para que o Wayland seja adotado 100% por esse ecossistema, tá? Pelo que eu estou vendo, nesse ano de 2025 não acontece, talvez lá para meio de 2026, talvez, eu não estou muito acreditando que isso vai acontecer lá até meio de 2026, não. Então, o que acontece em outras palavras é que o Wayland ele está redesenhando compositores, servidor gráfico, driver, biblioteca, o ambiente do desktop e vários que tem por aí, né? Alcançar essa compatibilidade com esses DEs demora porque foi escrito do zero. E aí sim nós teremos um ecossistema, quando isso ficar pronto, que é completamente independente do X11, mas por enquanto ainda está uma meia boca por ali, tá? Mas para isso acontecer é o que eu digo, as fontes têm que ser, os ícones têm que ser redesenhados, compatíveis, as fontes, os apps precisam ser 100% compatíveis, né? E coisa, eu usava o X11 até mês passado, depois para cá eu comecei a usar o Wayland, que eu vejo que está ficando bem estável, porque eu estava indo e voltando, agora eu já estou botando direto minha máquina e ela já vem com o Wayland como padrão, eu uso o KDE, tá? Agora vamos falar aqui sobre as memórias no sistema, o que eu estava falando para vocês, né? O gerenciador de tarefas do Windows 24H2, hoje quando liguei eu ainda estava com a versão 24H2, tá? E vocês podem ver que ali na guia desempenho do gerenciador de tarefas eu estou usando ali 40%, por quê? Porque ele está fazendo uma atualização em segundo plano e aí ele está usando 40% da minha CPU, tá? Que é um Intel de 11ª geração, 11700F, que não tem GPU integrada, tá? Minha GPU é uma RTX 3050 de 8 GB. Então ele está tendo esses processos todos, está fazendo suas atualizações e tudo. Vamos fazer um comparativo já com o Linux, tá? Aqui eu mostro para vocês o consumo de memória RAM enquanto ele está fazendo atualizações em segundo plano, tá? O Windows. Vocês notem que ele está ali com 14%, 22% de uso da minha memória RAM, e isso para o Windows é normal, porque quanto mais memória RAM você tiver no Windows, mais ele vai usar, mais ele vai capturar para o sistema, tá? Eu não acredito que se você passar ali, por exemplo, para 128 GB de RAM, que o salto ali a tua memória vai para 50, mas eu sei que ali que ele é preciso, entendeu? Ele vai precisar desses 14, 12, 14 GB, porque é o uso que eu tenho visto no dia a dia para quem tem 64 GB de RAM como eu, tá? Quem tem 32 e 16, o uso é menor, mas eu vejo, por exemplo, no meu laptop, eu vejo que o consumo de memória RAM são 32 GB de RAM no meu laptop. Eu vejo que o consumo de memória RAM no estado ocioso do Windows tem em torno de 11 a 12 GB. Ou seja, é quase 50% do sistema. É bastante, tá? Mas fluido, tá? O sistema fluido. Não tem gasgo, não tem travadas nem nada. O Windows 11, tá? Lá é um processador, um processador Intel Core 5 1135 G7, tá? Que é um octa-core, tá? Então, vocês veem ali que eu marquei ali com a setinha que eu estou aqui no Windows com 64 GB de RAM. Agora, depois da atualização, eu fiz um print assim que meu sistema botou, para vocês darem uma olhada como é que ficou o gerenciador de tarefas depois do boot já no Windows 25H2 pós-update. Dá só uma olhadinha, tá? A memória RAM, como vocês estão vendo ali, vocês podem ver primeiro ali que o Windows está na versão 25H2, e eu estou usando aqui 12 GB de memória RAM. Se vocês forem dar uma olhada antes, eu estava usando 14 enquanto ele estava fazendo a atualização, e com o Windows 25H2, assim que ele botou o sistema, eu bati um print da tela, ainda ele carregando o sistema, que é uma carga mais pesada, ele está usando 12 GB de RAM, ou seja, 2 GB a menos, tá? Então,
houve alguma otimização. E tem, se vocês olharem o 25H2, lá no briefing da Microsoft, nos releases, está dizendo que houve uma otimização dos recursos do Windows na versão 25H2. Tá? Monitor do sistema OpenSUSE Tumbleweed. É como eu disse lá no início. Lembra que o Linux, o Tumbleweed, o OpenSUSE, ele exige menos recursos do sistema. Ele exige menos recursos do sistema que um ecossistema Windows, tá? Por causa das homologações de software e de hardware, embora já haja muito, mas hoje em dia isso ainda haja bastante hoje em dia, ele exige menos do sistema. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha CPU com 2,1% em estado ocioso, né? Assim que eu botei o OpenSUSE, eu fui lá e tirei um print screen desses recursos, tá? Você pode ver que memória eu tenho ali 62,6, né? 1,6 está para os recursos de hardware e tudo, e 6,7 estão para os apps em estado ocioso, né? O que o sistema operacional está usando também. Tá 6,7 GB, ou seja, metade do que o Windows 11 tá utilizando, tá? Mas não é que seja melhor ou pior, não é isso. Vocês têm que entender porque ter sistema de fluidez. O Windows 11 é muito, nesse ponto, ele é muito fluido, e o OpenSUSE também é muito fluido. Vai depender do que você quer usar e do hardware que você tem, entendeu? Por enquanto, no meu trabalho, eu ainda uso muito o Windows 11 para oferecer suporte, para aprender sobre o sistema, mas também uso o OpenSUSE Leap, como eu disse para vocês, o Tumbleweed agora, né? Então, olha só, mais ali o monitor do sistema, vocês podem ver que eles estão usando ali o OpenSUSE Tumbleweed, está usando memória física 6,8, tá? Swap usado, vocês notam que o swap usado é de 0, tá? De 0, tá legal? A GPU também está usando ali 21%, porque deve estar ocorrendo alguma tarefa ali que está usando recurso da GPU, eu nem sei, tá? Pode ser o Waylands também. E aí aqui eu usei a central de missões, que é um gerenciador como se fosse quase um gerenciador de tarefas para o Linux, tá? Um monitor de sistema para o Linux, que é muito semelhante ao gerenciador de tarefas do Windows, tá? Vocês ali podem ver que o consumo de memória ainda está igual, tá? A minha quantidade de memória RAM disponível, a memória em uso, e fiz alguns comandos também. Ali vocês podem ver que com o comando é real, você vendo que ali dentro da interface gráfica, mesmo por comandos, os recursos são os mesmos, tá? Recursos que são os mesmos que eu digo, não há diferença, a interface gráfica não está mostrando errado, a linha de comandos não está mostrando errado, bate, um com o outro bate, entendeu? Os dados são iguais, tá? Vocês podem ver 64 GB de memória RAM, tá? Disponível 62,6 GB, usado 6,48 para o sistema, tá? Para os apps, para o sistema operacional em si, tá? Vocês podem ver que eu tenho dois módulos de memória de 32 GB com XMP, eu acho que 2, acho que é isso, não lembro mais, tá? Se vocês, eu pedi aqui o hostname CTL para ele me dar umas informações a mais. É o que eu disse, que o OpenSUSE, eu estou usando o OpenSUSE Tumbleweed, como vocês estão vendo aqui, e o kernel, o kernel dele, eu atualizei, não, foi atualizado para 6.16, estava no 6.14, tá? O OpenSUSE Tumbleweed, vocês estão vendo aqui que a versão 2.3, que é a 20.25.0930, que essa é a versão do OpenSUSE Tumbleweed, tá? Se vocês, quando atualizar o Tumbleweed, rodar esse comandinho, vocês olharem para aqui, faz um print que vocês vão ver que essas versões vão mudando, tá? Apesar de ser uma versão rolling release, essas versões vão mudando também, tá? Mais informações do sistema aqui, numa outra forma, e é bom até para vocês, quem não sabe, que anotar esses comandinhos, que ajudam muito, né? Às vezes você não quer recorrer à interface gráfica, com linha de comandos fica mais fácil
você utilizar. Eu estou usando aqui, por exemplo, o KDE Plasma versão 6.4.5, atualizou acho que hoje de manhã ou ontem, tá? O OpenSUSE Tumbleweed está na versão 20.25.0.930, como eu falei, tá? Minha arquitetura de 64 bits, meu kernel de 6 é o 6.16.9/1, tá? Que é o padrão que eu estou usando. Para finalizar, é o que eu disse antes, não tem esse negócio de um sistema melhor que o outro. Tem o que vai adequar às suas necessidades, os softwares que você usa. Eu só não migrei totalmente, assim, não tenho no meu computador apenas o Linux, porque eu presto consultoria para servidores Windows, para desktops Windows. Então eu tenho que ter os dois, porque eu presto consultoria para mim para servidores Linux, para desktops Linux, entendeu? Muito mais para Windows, tá? Não por minha escolha, porque é o que aparece. Tá, as pessoas mais usam, mas eu tenho empresas que eu presto consultoria com servidores Linux, com NAS Backup, entendeu? Então não tem um sistema que é melhor do que o outro, vai depender do que você precisa no seu dia a dia, tá? No seu trabalho, etc e tal. Tô cansado de falar, então vou parar por aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês todos e vamos que vamos.